Oi gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Sou Stephanie Paulino, sou maquiadora formada em visagismo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre contorno. Então, contorno é aquela técnica que muita gente usa para fazer aqui as técnicas de sombra e iluminação nas áreas corretas. E se eu não estou enganada, eu acho que isso começou ali mais fora do Brasil e muitas brasileiras, blogueiras, maquiadoras começaram a fazer também essas técnicas de contorno, iluminação, e ao longo do tempo a gente viu várias maneiras de se fazer, foram desenvolvidas e muita gente começou a copiar essas técnicas no rosto. O contorno, ele serve para devolver a sombra para o nosso rosto. A gente coloca ali a base no nosso rosto e fica aquele efeito chapado, né? Aquela coisa parecendo que colocou uma máscara. Então, o contorno e a iluminação, ele serve para devolver ao nosso rosto aquela sombra que ele tem naturalmente e aquela iluminação que ele tem naturalmente. A gente pode perceber que no nosso rosto, por exemplo, algumas partes são mais iluminadas porque são as partes que pegam ali, né, a luz tanto artificial como uma luz natural. Esses pontos do nosso rosto, como queixo, nariz e testa, é que capta a luz primeiro. Então, geralmente, as pessoas fazem a iluminação nessas áreas aqui, topo do nariz, no queixo, no meio da testa. E no restante do rosto, as pessoas fazem a técnica de contorno. Às vezes fazem aqui na bochecha, subindo o contorno, aquele traço vem aqui na testa, desce aqui e vai para a mandíbula. Mas, como maquiadora visagista, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Contorno e iluminação não é algo genérico, não é algo universal que você vai colocar em todo o rosto desse jeitinho e vai dar certo, vai ficar bom. Por que isso acontece? Porque o nosso rosto, ele tem proporções diferentes. As pessoas às vezes até colocam na internet contorno para cada formato de rosto. Durante um tempo, no meu primeiro curso de visagismo, eu estudei um pouco sobre formato de rosto e confesso que foi muito confuso para mim. Hoje, estudando um pouco mais a fundo, eu não utilizo mais essa abordagem de formato de rosto nas minhas maquiagens, nas maquiagens que eu faço, porque é algo muito complicado para vocês entenderem. O nosso rosto, ele não é bidimensional, a gente não enxerga o rosto como algo quadrado ou algo redondo, né? O nosso rosto, ele tem profundidade também, então ele seria algo mais tridimensional, como se fosse um cubo. Então é difícil para o nosso cérebro entender que nosso rosto se encaixa em certo formato. Então por isso eu não trabalho mais com formato de rosto, eu não uso mais isso no meu dia a dia, e sim a questão da proporção e simetria. Aí você vai falar, o que é isso? O que é proporção e simetria? Eu preciso disso para saber fazer contorno? Ou que eu vou saber sobre proporção e simetria? É simples, gente, como eu disse. Você vai observar o seu rosto e ver quais são as características do seu rosto. Não fazer igual ao outro, porque a outra pessoa, ela não tem as mesmas características do rosto que você. Se você tiver a mandíbula aqui mais reta e ela for um pouco mais saltada, então evite. Se você não gosta, que você não quer essa área ressaltada, você não vai usar nada claro aqui nessa área. E aqui em relação à testa, a nariz, é a mesma coisa, né? Ou, por exemplo, uma pessoa que tem a testa bem larga, ela usa ali a iluminação no meio da testa. O que vai acontecer? Vai ser chamada atenção para aquela testa, porque no meio vai estar iluminado, então vai chamar bastante atenção. Ou uma pessoa que tem a testa mais fininha, tem mais cabelo aqui nessa parte, a parte aqui da testa bem pequena. Então o que vai acontecer se você fizer aquele contorno aqui em volta da testa? Você vai deixar sua testa mais fina ainda, ao invés de você fazer outro tipo de contorno nela, sendo que você poderia trazer outra proporção ali para aquele rosto. Então a primeira regra básica para a gente entender como a gente deve fazer contorno. A primeira coisa, contorno escuro, ele vai servir para trazer sombra, profundidade para o seu rosto. Então você só vai usar o contorno escuro onde você quer causar profundidade. Por exemplo, às vezes a pessoa tem essa área da bochecha muito ressaltada e ela não gosta, ela não quer aumentar ainda mais. Mas o que ela faz? Ela pega aquele contorno genérico na internet
e passo o contorno aqui nessa linha abaixo aqui da bochecha. O que vai acontecer? Essa bochecha ela vai vir mais pra frente ainda. Então o certo é fazer o quê? Usar o contorno aqui mais acima, em cima mesmo da bochecha. Porque o que vai acontecer? Vai diminuir essa sensação de que a bochecha está saltando ali para frente. E a mesma coisa em relação às outras partes, como eu já citei. Ou, por exemplo, você tem um nariz longo e o seu terço do meio é maior. Você vai fazer aquele contorno no seu nariz de fora a fora. A sobrancelha descendo aqui até o fim do nariz. O que vai acontecer? Seu nariz vai ficar mais longo ainda. Então não há necessidade de você olhar os contornos na internet e copiar. A primeira regra básica para você entender como funciona o contorno e iluminação. Tudo que é o contorno vai trazer profundidade para aquela área do seu rosto, ou vai dar aquela escondidinha. E a iluminação vai ressaltar aquilo que você tem no seu rosto. Essa área que muitas pessoas fazem a iluminação aqui. Nem em todo mundo é necessário você fazer aquele triângulo descendo até aqui embaixo. Por exemplo, você tem uma bochecha, como eu já disse, uma bochecha mais saltada e você não gosta. O que você vai fazer se você colocar a iluminação aqui? Você vai trazer à frente. Então não tem necessidade de descer até aqui embaixo, fazer aquele triângulo, colocar aquele tanto de corretivo, só um pouquinho de corretivo aqui, só para realçar. Então tendo entendido aí como a gente deve usar nosso contorno, nossa iluminação, então agora vamos escolher o produto que a gente vai usar. O produto em pó eu indico para quem é iniciante, porque ele é um produto que facilmente você faz o seu contorno ali, sem necessitar ficar algo muito pesado. Então a pessoa, quando ela não tem muita prática, é melhor usar o contorno em pó. Uso sim contornos em pó, e a melhor coisa é usar contornos que sejam de cores opacas, que não tenham brilho. Eu já usei contorno com brilho e eu prefiro agora usar com cores opacas. Também você precisa saber o seu subtom para fazer o seu contorno. Se, por exemplo, você tem o subtom quente e você usa um contorno como esse, ó, com o fundo cinzentado, o que vai acontecer? Você vai criar uma mancha no seu rosto ao invés de fazer o contorno. Ao invés de trazer profundidade, você vai criar uma mancha no seu rosto. E o contrário também é a mesma coisa. Se você tiver um tom de pele frio, vai acontecer isso também. Você também pode usar, se você tem um pouquinho mais de experiência, você vai poder usar o seu contorno em corretivos assim, corretivos um pouquinho mais densos, ou você pode usar também corretivos líquidos assim, um tom acima da sua pele o contorno para contornar e 1 a 2 tons abaixo para fazer a iluminação. Também, se você é iniciante, vai colocando pouco produto para você ter certeza ali do que você está fazendo. Não adianta você tacar aquele monte de produto no rosto e não conseguir esfumar depois, ficar aquela coisa marcada que não vai ficar legal. E eu não sei que aprontei aí, que eu tirei a minha voz do vídeo, mas enfim, eu tô explicando que eu vou fazer de um lado, diferente do outro contorno pra vocês verem. Vou usar esse pincelzinho aí pra contorno, pra blush, e vou pegar aí meu contorno quente e vou fazer aí nessa posição o contorno, de cima pra baixo. Do outro lado eu vou usar o contorno líquido e coloquei só 2 pontinhos aí pra não exagerar no contorno. E vou usar minha esponjinha para esfumar esse contorno, mas você também pode usar um pincel. E o contorno líquido e o em pasta é necessário que você esfume um pouquinho mais do que o em pó. Porque contorno não é algo para ficar marcado, ele só vai devolver as sombras do nosso rosto. Desse lado eu fiz diferente e usei o corretivo claro aí na minha mandíbula para ressaltar ela e ficar um pouquinho diferente. E agora eu vou dar um retoque com o blush aí por cima do contorno, só para finalizar. Eu só fiz o contorno nessa área aí do meu rosto, só para vocês entenderem mais ou menos como funciona, e olha como ficou os dois lados bem diferentes. Então é importante respeitar as nossas características individuais. E é isso, gente. Olha como ficou o meu contorno. Dá para fazer com esses produtinhos que eu falei aqui. Eu sempre estou fazendo nos meus vídeos do contorno, mas eu nunca falei sobre esse assunto em específico. Eu gosto muito de falar aqui que cada um é único, cada um tem suas características individuais e a gente tem que respeitar pra gente fazer uma boa maquiagem. E aí me conta, gente, nos comentários como você faz seu contorno, se você costuma fazer contorno. Se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal. Até mais!